fiscalizar uma eleição não é tarefa fácil, ainda mais em um país tão grande como o Brasil. E essa é uma missão para o Ministério Público, não é mesmo, Érica Picelli? É isso mesmo, Eliane, um trabalho complicado, não é, doutor Humberto? É mais complexo do que parece, mas é muito recompensador. Bom, eu quero começar apresentando o senhor. Nós estamos recebendo hoje o vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jaques de Medeiros. Eu quero começar perguntando como será a atuação do MPF nessas eleições. Olha, já existe um modo habitual que o Ministério Público trabalha nas eleições. A gente vai manter a nossa tradição de atuação eficaz, ligeira, pronta, com alguns ajustes por conta das inovações que esse ano as eleições terão. Bom, agora nós vamos lá para as ruas porque uma eleitora quer fazer uma pergunta para a gente. Vamos ver? Eu queria saber quais são as regras que os candidatos têm que respeitar nessas eleições. Olha, as regras desse ano não são muito diferentes das anteriores. O que se espera é que todos os candidatos tenham um comportamento ético, com gastos limitados, sem excessos dos seus gastos, com respeito aos seus adversários e com propostas de solução para os problemas nacionais. E como será essa questão da participação das mulheres nessas eleições? Como o MP vai fiscalizar essa questão das cotas e a destinação dos recursos? Perfeito. Essa é uma das inovações que exige que o Ministério Público aperfeiçoe o seu modo de atuação nos pleitos eleitorais. Este ano, além das mulheres terem um mínimo de 30% de candidaturas nas eleições proporcionais, há um financiamento, há uma reserva de recursos públicos para essas candidaturas. O cuidado do Ministério Público é verificar que, de fato, há o mínimo de 30% de candidaturas femininas e que o dinheiro público destinado a essas candidatas chega efetivamente ao financiamento das suas campanhas. Bom, agora a gente tem mais uma pergunta de uma eleitora, a Jéssica, que tem uma pergunta. Vamos ver. Eu tenho ouvido falar muito sobre as fake news. E o que vocês vão fazer sobre isso? Jéssica, trabalhe com a ideia de que a fake news é mais ou menos como a sujeira na praça. A praça é suja não porque as autoridades sujam ou as autoridades não limpam. Um povo civilizado tem praças limpas. O espaço da informação é limpo sem fake news. Se as pessoas não sujam os canais de comunicação difundindo mentiras, inverdades, ou seja, passe adiante aquilo que você sabe ser verdadeiro. Isso faz uma grande diferença e faz com que o próprio eleitor tome conta do seu patrimônio, que é a verdade na política. Bom, e a Ana Paula também tem uma pergunta, vamos ver? Eu quero saber se o político ladrão, ficha suja, vai poder ser candidato. Olha, o espaço eleitoral é primordialmente um espaço de liberdades. O que o legislador, a partir de uma proposta popular, fez foi criar certos filtros que retiram candidatos da disputa. Esses filtros são controlados pelo Ministério Público, pela Justiça Eleitoral, impedindo que alguns atores possam se candidatar. Mas esses filtros não são completos. Sempre resta ao eleitor a profunda tarefa de escolher o melhor nesse universo de candidatos. E como os eleitores podem contribuir com esse importante trabalho do Ministério Público Federal? Eles podem fazer denúncias? Sim, é possível que irregularidades graves, que tentativas de corrupção, compra de votos, abusos na propaganda, esses excessos sejam comunicados pelo eleitor à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral, a várias plataformas, o programa Pardal, o site do Ministério Público. Mas é muito importante que essas notícias cheguem com densidade. Não basta dizer, ouvi falar que tem algum candidato fazendo uma certa coisa errada. Diga, olha, eu tenho este santinho entregue de forma abusiva dentro de um templo religioso no dia tal, a tais horas. Em relação ao controle de gastos e limite? Olha, a legislação fixa para este ano, conforme a unidade da federação e o cargo que se disputa, um teto máximo que um candidato pode gastar. Isso torna as campanhas mais baratas e mais equilibradas. Não há tanta disparidade entre os candidatos. Isso vai esperamos ter um impacto muito interessante numa disputa mais parelha, mais equilibrada entre todos os candidatos.
E antes da gente terminar essa entrevista, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa a respeito desse importante trabalho do Ministério Público Federal nas eleições? Esse trabalho do Ministério Público é coadjuvante. O ator principal, a estrela desse processo é o eleitor. É muito importante que o eleitorado seja criterioso, exigente com os candidatos, crítico, cobre, escolha o melhor e compareça às urnas para votar. Muito obrigada por sua participação aqui no Interesse Público. É uma honra, uma satisfação enorme. Bom, e o Interesse Público vai estar acompanhando todos os detalhes dessas eleições nos próximos meses. Eliane? Obrigada, Érica. E anote aí, 7 de outubro é o primeiro turno e dia 28 de outubro, o segundo turno das eleições.